Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Corinto, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Primeira carta aos Coríntios, 13, a partir do versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor deles é o maior. Senhor, obrigado a Deus pela palavra do Senhor. Pedimos a Deus que Tu transformes a Bíblia, a palavra do Senhor, em bandeja para servir o nosso espírito com o alimento do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém ou não amém? Amém, amém. O apóstolo Paulo, a figura do menino está presente em toda a literatura paulina, mas ele pega emprestado neste capítulo 13 uma figura que é joanina, ou seja, do apóstolo João. Você vai encontrá-la lá no capítulo 4 da primeira carta, quando ele diz: ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, nós o veremos assim como dele nós somos conhecidos. Esta fala, esse versículo é do apóstolo João, mas ele é aplicado aqui na carta paulina, na carta do apóstolo Paulo, com a mesma precisão que João escreve a primeira epístola. Mas nesse texto ele vem discorrendo sobre o amor, vem falando sobre o amor, e chega um momento no versículo 11 do capítulo 13 que ele diz assim: quando eu era menino, eu andava como menino, me vestia como menino, eu fazia as coisas próprias de um menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino de lado, abandonei as coisas de menino. E ele disse: agora não sou conhecido exatamente, não vejo as coisas exatamente como elas são, porque eu as vejo como que por um enigma num espelho. E aí a gente tem uma visão muito clara de que quando a gente olha no espelho, que o raio de luz que passa pelo nosso corpo, ele se refrata, levando a mensagem da nossa imagem, e ele então refrata com o mesmo ângulo de incidência para dentro do aço que está no fundo do espelho, reproduzindo a nossa imagem de forma invertida, evidentemente, dentro do espelho. Fala aí, talvez pensemos mais, a imagem é perfeita, e Paulo diz que agora eu olho como que uma imagem no fundo do espelho. É que o espelho plano que nós temos hoje, ele não existia naqueles dias que Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, talvez primavera de 55, ainda não existia o espelho plano como nós temos. Eles usavam talvez o latão, e ele era polido, e esse latão, ele tinha a forma côncava, e quando você olhava, ele de certa forma, ele ia deformar o rosto, a imagem que se projetava no fundo do latão polido. Então Paulo diz, quando nós olhamos hoje para o reino de Deus, nós vemos as coisas como que ainda obscura, não conseguimos entendê-las, porque olhamos como que um latão. Para que você consiga ter facilidade de entender, chegue em casa, pegue uma panela polida,
vire ao contrário e tente ver a sua imagem no fundo da panela, e ela vai estar distorcida. Ou então, vire a panela ao contrário e olhe por dentro, no fundo da panela, ela estará ainda mais invertida. Ou é côncavo ou é convexa a superfície, por isso deforma a imagem. Paulo está dizendo, mas vai chegar um tempo em que nós vamos ver exatamente como nós somos vistos por ele. Essa expressão é do apóstolo João. Nós veremos exatamente. Então, as coisas de menino eu fui abandonando progressivamente, à medida que eu fui chegando à estatura de homem. Evidentemente, ele não está falando nem de criança e nem de adulto, ele está falando de vida cristã, da capacidade de sentir, da capacidade de viver, a capacidade de amadurecer, deixar de ser criança e ir amadurecendo dentro do reino de Deus e deixar as coisas de menino de lado. Ou seja, deixar de ser novo convertido, se fortalecer na fé, crescer, ganhar resistência, vigor espiritual e procurar servir ao Senhor. E aí ele diz, agora restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas eles vão passar. Mas desses 3, o maior é o amor. O amor, ele é o mais importante, diz Paulo. Mas a fé, ela é super importante. A esperança também é super importante, mas Paulo está dizendo, o amor se sobrepõe a todas as outras virtudes. Porque virtude era uma palavra de Aristóteles. Todo comportamento positivo é uma virtude, todo comportamento negativo é um vício, dizia Aristóteles. Então Paulo diz que a todas as virtudes que nós temos, o amor se sobrepõe a todas elas. Mas e o menino? Vocês lembram do capítulo 3, do início desta carta? Paulo está dizendo assim, bem que eu quis falar a vocês como adultos, como homens já formados, mas não pude porque vós ainda sois meninos. Vocês ainda são meninos, e eu quis alimentar vocês com manjar, mas não pude e tive que voltar a dar leite para vocês. O que Paulo está dizendo, tanto no capítulo 13 quanto no capítulo 3 da carta aos Coríntios, ele está dizendo à igreja ou aos crentes em Corinto, que eles tinham problemas e dificuldades de crescerem em Cristo Jesus, ou eles tinham dificuldade de crescer em Cristo Jesus. Eles continuavam no mesmo estado, estáticos, desde o dia da conversão. Eles não se fortaleceram. E se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que é a carta mais problemática, ou a igreja mais problemática do Novo Testamento. No capítulo 5 ele diz, porque há entre vocês pessoas que cometem pecados que nem mesmo fora da igreja, as pessoas cometem os pecados que a igreja de Corinto comete, está no capítulo 5. Ele chama a igreja no capítulo 3 dizendo, porque há dissensão entre vocês, vocês brigam o tempo todo, vocês não crescem, não se desenvolvem. Parece que algumas pessoas em Corinto, aqui na igreja, não, mas em Corinto, não faziam a menor questão de crescer em Cristo Jesus. Foram para a igreja, tomaram uma decisão, mas continuavam a mesma coisa. Eles tinham problemas desde o capítulo 1. No capítulo 11, por exemplo, eles têm problemas com relação à ceia. No 12, eles têm problemas com serviço. Ele vai encerrar o capítulo 13, falando que eles não conseguiam entender qual era a função deles no corpo de Cristo. No capítulo 14, eles tinham dificuldade de entender acerca dos dons espirituais. No capítulo 15, eles têm dificuldades de entender a respeito da ressurreição de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em suma ou em resumo, a igreja de Corinto era um problema. Mas por que ela tinha tantos problemas? Porque o crente que não cresce, ele gera problemas. Ele é facilmente manipulado por Satanás dentro e contra o reino de Deus. Paulo diz, vós sois ainda meninos em Cristo. Quando eu era menino, diz ele,
Eu vivia como menino, eu discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino de lado. Deixei de me comportar como menino. Juan Ortiz diz no livro O Discípulo, imagine você, nasce uma criança na sua casa, e você pergunta à mãe da criança com que comprimento ele nasceu, 51 centímetros, e o peso, 3 quilos, e aí você fica admirado, olha para a criança, ela é muito bonita, e você volta um mês ali, se aproxima da mãe da criança, a criança está no berço, e você diz, e agora, com quantos centímetros ela está? E aí a mãe diz, 51 centímetros, e o peso, 3 quilos, e você volta 6 meses depois, diz Juan Ortiz, e você olha para a criança, olha para a mãe e diz, qual o comprimento dessa criança? Diz 51 centímetros e o peso 3 quilos. Você volta um ano depois, olha para a criança, ela está no berço. Qual o comprimento? 51 centímetros. E o peso? 3 quilos. Diz Juan Carlos Ortiz, diz, então você vai olhar para a criança e vai dizer, tem alguma coisa errada. Ela deveria estar mais comprida, ter uma estatura maior, ela deveria estar pesando um pouco mais, alguma coisa está errada com essa criança. Então diz ele, a mesma coisa acontece quando nós nascemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tem pessoas que um mês depois ainda estão do mesmo tamanho, um ano depois ainda estão do mesmo tamanho, 20 anos depois ainda estão do mesmo tamanho. Elas não cresceram, elas não ganharam vigor físico. A Bíblia diz a respeito de um menino chamado Jesus, diz, e ele crescia em estatura e graça para com todos os homens. Jesus crescia em estatura, mas também crescia em graça, em manifestação de Deus, graça manifesta de Deus para com todos os homens. E você? E eu? Será que nós crescemos em estatura? Alguns de nós já estão envergando, não é isso? Nós crescemos em estatura, mas será que crescemos em graça e sabedoria diante de todos os homens, a semelhança de Jesus, que à medida que ia deixando de ser menino, se tornando homem, ele crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e de todos os homens. Você sabe mais do que sabia o ano passado? Você tem uma fé que pode dizer ela mais intensa esse ano do que o ano passado? Juan Carlos Ortiz diz, alguma coisa está errada se nós não estivermos crescendo. Paulo está dizendo, é preciso que entendamos que estamos deixando as coisas de meninos de lado para que possamos ser adultos na presença de Deus.